Olá, pessoal. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o ciclo do abuso na vida, das vítimas dos transtornos de personalidade narcisista. Desde muito cedo, nós aprendemos a linguagem do amor de uma forma distorcida. São passados, através da nossa mãe, que aqui no caso a gente está conversando muito sobre o transtorno de personalidade narcisista materno. Então, quando eu falar de filhas, automaticamente também eu estou falando de filhos, tá? Eu vou falar sobre as filhas porque é o tema do nosso grupo e do nosso vídeo, tá? Mas automaticamente se refere a filhas e filhos. Por crescer num lar disfuncional, essas filhas aprendem uma linguagem do amor adoecida e acabam buscando isso nas suas relações quando elas viram adultos. Quem já não ouviu aquela expressão que o homem procura a mãe nas relações e a mulher está em busca do seu pai nos relacionamentos afetivos? É muito comum a gente ouvir isso por aí, né? E às vezes isso acontece. Por que que acontece? Inconscientemente, o nosso subconsciente acaba buscando aquilo que nos faltou na infância, ele traz para o presente, para as nossas relações afetivas. E os filhos se tornam pessoas empatas. E o que quer dizer ser empata? Pessoas empatas, eles são carentes, eles têm necessidade de amor, de afeto, eles são pessoas extremamente sensíveis, amorosas, carinhosas, gostam de agradar sempre o outro, não é mesmo? E o manipulador e o narcisista, ele tá sempre ali, com o radarzinho dele ligado, procurando uma vítima. Narcisista não dá mole, gente. Nas suas relações do dia a dia, ele tá com o radarzinho dele ligado à procura de uma pessoa empata. Porque ele precisa, nas suas relações de trabalho, nas suas relações de amizade, nas suas relações do dia a dia, o narcisista precisa sempre de um empata. É a necessidade que ele tem, Ele tem prazer de estar perto do empata para ele destruir, para ele dar as tiradas nele, e o empata vai sentir, vai ficar triste, vai ficar desestruturado, não é mesmo? É a relação chave-fechadura. E o que acontece no início desses relacionamentos? Como o narcisista é muito sagaz, muito inteligente, no início do relacionamento, ele vai falar para essa mulher tudo que ela quer ouvir. Tudo que ela sempre quis ouvir, sempre que buscou na relação. Ele vai mandar mensagem de manhã, de tarde, de noite, não é isso que as mulheres gostam? Fica lá vigiando o celular para saber se o crushzinho mandou um recadinho? Pois o narcisista é um gentleman no início da relação. Eles estão sempre ali, de ouvido atento, nos detalhes de que essa mulher gosta, e ele vai fazer tudo que ela gosta no início do relacionamento. Até perceber que essa vítima já está presa, que essa vítima já está dependente emocional dessa relação. Ele sabe o momento exato, ele vai testando os abusos aos poucos. O abuso também, ele não começa de uma hora para outra. Ele vem de forma crescente, O narcisista, ele vai isolando a vítima, vai reclamando dos amigos, vai falando que a mulher não dá atenção para ele, vai falando que ele tá num final de semana cansativo, que queria ela só para ele, Tem várias formas dele chegar numa forma de uma comunicação para deixar a vítima presa, para sugar toda a energia dessa vítima. E ele, com o passar dos anos, com o passar do tempo, ele vai adoecendo essa vítima. Ele vai minando as energias dessa mulher ou desse homem e vai deixando ele de forma a acreditar no amor, nessa necessidade de ter o narcisista perto dela. Ela acha que não vai conseguir viver sem aquele homem. E sem perceber, e às vezes ela até percebe, mas não consegue sair desse ciclo vicioso de abuso. Quantas vezes eu recebo no consultório vítimas de abuso, de relacionamentos abusivos, e quando a gente vai fazer a anamnese, vai buscando a história dessas filhas, a gente vai chegar aonde? Nas relações iniciais de afeto de uma mãe com transtorno de personalidade narcisista. Muitas dessas histórias, dessas mulheres que entram em relacionamentos abusivos, não estou falando todas, gente, estou falando muitas, são dependentes emocionais. Muitas das dependentes emocionais são empatas, não é mesmo? Então acaba atraindo esse tipo de relação.
E essa filha, né, ou essa mulher nessa relação, quando ela vai perceber que ela está mais uma vez vítima de uma relação abusiva, ela já está adoecida. Ela já está totalmente desacreditada dessas relações. Ela começa a se sentir inadequada. Ela já acha que ela não serve para ter relacionamentos afetivos. Ela acha que o erro está nela. As mulheres começam a se questionar: o que eu estou fazendo que eu só atraio pessoas, só entro em relacionamentos abusivos, só atraio pessoas que não dão certo. O que acontece comigo? Eu entro numa relação de trabalho, não dá certo. Eu entro numa relação de amor, não dá certo. Não dá certo. O que está acontecendo comigo? Ela começa a se questionar e ela começa a adoecer mesmo. Muitas tentam autoextermínio. Muitas já não estão nem aqui para contar a história. Ou elas morrem vítima da violência nessas relações, né, desses maridos abusivos, ou elas acabam tirando a própria vida por se achar inadequada no mundo, por se acharem um peso na vida das pessoas. Ela acha que ela é um peso na vida do irmão, ela acha que ela é um peso na vida da mãe, ela acha que ela é um peso na vida dos filhos. Ela carrega essa culpa em forma de peso durante anos e anos. E onde começou essa história? Lá na relação inicial com a mãe. Naquelas relações onde a filha foi invalidada, onde a filha foi negligenciada, onde a filha foi desacreditada. Por isso que, de forma inconsciente, a gente traz essa falta para as relações atuais. E esse ciclo, ele vira um ciclo vicioso. O que vai ajudar a gente a não entrar nesse ciclo vicioso ou a sair desse ciclo vicioso, né? Quando a gente consegue. Primeira coisa, a gente tem que estar atento na nossa história familiar. Por que isso está acontecendo comigo? Né? Quando a gente descobre o transtorno de personalidade narcisista, quando a gente escuta esse nome, a gente vai logo atrás. E vai lendo, e vai estudando, e vai vendo um vídeo aqui, vai vendo uma história ali, vai vendo um depoimento, e acaba se identificando com essas histórias, né? E isso, de certa forma, vai trazendo um aconchego no nosso coração, vendo que nós não somos únicas nesse mundo, vendo que nós não somos as únicas a se sentir inadequada, né? Quando a gente ouve relatos, quando eu falo a gente, é todo mundo, tá? São todas as pessoas. Quando elas acham algo que parece com a história dela, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir, muitas vezes, validada dentro daquele espaço. Então, quando a gente começa a ler, né, as vítimas começam a ler sobre transtorno de personalidade narcisista, elas começam a se empoderar de conhecimento, né? Aí começa a sua cura, aí começa a sua libertação. Essa libertação desse ciclo de abusos, ela chega junto com o conhecimento. Quando a mulher ou o homem começa a entrar em contato com o tema do narcisismo, acaba que ela começa a se identificar, começa a perceber que aqueles termos, que aquelas histórias que as pessoas estão relatando ali, se parecem muito com a história de vida dela. E, por um lado, é muito difícil, é muito dolorido esse processo da descoberta, mas ao mesmo tempo é muito libertador, né? As mulheres trazem um relato, muitas vezes, que elas têm uma sensação que elas são possuídas de uma maldição familiar, que elas não são permitidas amar, né? Essa sensação de que o amor não é permitido, de que nunca elas vão conseguir ser felizes. De tanto ter relacionamentos invalidados, a filha de mãe narcisista muitas vezes acaba entrando e saindo de repetidos relacionamentos, frequentes relacionamentos, buscando esse amor que foi invalidado lá na sua infância, que não foi dado na sua infância. Inconscientemente, ela entra e sai de relacionamentos frequentes sem dar tempo nem de ressignificar a dor do fim de um relacionamento. Ela já está entrando em outro, para não entrar em contato com essa dor, porque é muito sofrido
passar por abandono para uma filha de mãe narcisista, porque ela já vem de recorrentes abandonos, e ela, por ela ter essa sensação que ela tem uma maldição, que ela não é permitido amar, de ser feliz, né? Ela acaba buscando para saber que isso não é verdade, e acaba entrando novamente nesse ciclo de abusos, não é mesmo? E o que vai ajudar a quebrar esse ciclo é o conhecimento. A partir do momento que você descobre, que você faz uma retrospectiva da sua história familiar e das suas histórias de relacionamento, começa a vir uma dor muito grande, uma raiva, uma sensação de raiva muito grande, né? Essas filhas são tomadas por raiva. Esse momento é a hora de buscar a ajuda de um psicólogo. Se tiverem já adoecidas, se tiverem já com depressão, com transtorno de pânico, se tiver já com fibromialgia, porque muitas dessas doenças são consequências desses anos de abuso, desses anos de invalidação. Vem junto essa carga emocional de adoecimento. Então, nesse momento, é hora de estar com um psicólogo, é hora de estar com um profissional da saúde, da psiquiatria, para você fazer essa quebra desse ciclo de forma saudável, né? Você vai passar por tantas emoções, por tantas vivências, vai lembrar de tanta coisa, vai vir tanta coisa à sua memória, que é muito legal você estar com um psicólogo nesse momento, para te ajudar a ressignificar essa história. Eu falo com os meus pacientes, eu brinco com eles, para a gente enterrar o defunto no lugar certo, porque eles foram enterrados em qualquer lugar, esses sentimentos eles foram sendo trazidos de forma de qualquer jeito, e eles precisam ser validados no lugar certo. Essa filha precisa acreditar no seu potencial, que ele já existe. Empatas são extremamente talentosos, gente. Os empatas são extremamente inteligentes. Por isso os narcisistas precisam dessa luz, desse brilho deles. Eles são extremamente criativos, extremamente afetuosos. São pessoas que as pessoas gostam de estar perto, né? Quantas vezes você não escuta dos amigos assim: nossa, eu venho, converso com você e saio daqui leve, né? Parece que a minha energia foi toda dissipada. Cheguei aqui triste e estou indo embora alegre. O empata, ele tem esse talento de fazer as pessoas felizes, né? Mas olha, que ele precisa parar um momento e se perceber feliz. Ele precisa trazer esse resgate desse eu saudável dele, depois de tantos relacionamentos, de tantos abusos desde a sua infância. Ele precisa passar por esse resgate saudável. Se você se identificou com esse vídeo, curte e compartilha, para a gente levar essa história ao conhecimento de mais pessoas. Vamos lá, dá essa forcinha aí pra gente. Até mais!